Agora sim. Para mim é uma alegria, é um privilégio poder ter essa primeira oportunidade aqui na sede de compartilhar com a palavra de Deus. E antes da gente entrar no texto, eu queria fazer uma notinha rápida aqui. Estava ali atrás falando com o Thales, com o Iron. Como eu fui abençoado essa noite aqui pelo louvor, né? Como faz diferença, como igreja, a gente poder ter uma ministração com canções com teologia, com uma melodia que também nos toca, porque Deus nos fez com emoções também, né? E aí eu estava dizendo, para mim, eu já fui ministrado ali na adoração, né? Eu queria deixar isso aqui registrado, né? Eu já pude passar por muitas igrejas e é sempre uma luta essa questão. A gente sabe o caminho que o meio gospel tem tomado na questão das músicas, né? Você poder vir aqui e ser agraciado, ser edificado e saber também que Deus, na nossa edificação, também está sendo adorado, é maravilhoso, né? Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Hebreus capítulo 3, nós vamos ler aqui do versículo 7 ao 19. Todos lá? Diz assim a palavra de Deus. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Verso 9, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por uma noite que já começa tão edificante. Como é bom estarmos reunidos para te louvar, para te adorar, para orar pelos irmãos perseguidos, como nós vimos aqui, para dizer, Senhor Deus, que acima de tudo, nós dependemos de Ti, Senhor. Eu quero pedir ao Deus que o Senhor esteja me revestindo da Tua sabedoria, Senhor Deus, que o Senhor esteja me iluminando para que eu possa ser uma bênção aqui na vida dos meus irmãos. Que a Tua palavra possa entrar fundo no coração de cada um de nós e assim nós possamos andar não por desobediência, não por incredulidade, mas pela fé no Teu santo nome. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, antes de entrarmos na exposição propriamente dita, eu queria dar um contexto do livro de Hebreus, né? A Carta aos Hebreus é um livro fantástico. Ela no Novo Testamento, ela faz aquela conexão entre aquilo que era sombra no Antigo Testamento para o que se torna realidade no Novo Testamento. Por exemplo, o sistema sacrificial, né, que era como sombra do que viria a ser no Novo Testamento o sacrifício perfeito de Cristo, de uma vez para sempre. Ele também é um livro que mostra a superioridade do Senhor Jesus sobre Moisés, sobre o sacerdócio levítico. Realmente, por isso ela é chamada em alguns lugares de o quinto evangelho, né? Porque ela mostra uma faceta de Cristo que os evangelhos não mostram, que é aquele Cristo como sumo sacerdote perfeito, para sempre, aquele que garantiu a nossa entrada no Santo dos Santos, aquele em quem nós podemos nos
a chegar com fé, com confiança e estar finalmente no trono da graça. É um livro que tem vamos dizer assim, dois trilhos que ele segue, um lado de doutrina e um lado de exortação. E nós vamos caminhar aqui nesse trilho da exortação. No capítulo 13, verso 22, o próprio autor diz que esse livro ele é uma palavra de exortação. E exortação aqui também tem um sentido na tradução de aconselhamento, de consolo. E assim é o livro de Hebreus. Embora não se saiba com certeza até hoje quem é o autor, né? Alguns assumem que é Paulo, outros que é Apolo, que é Silas. Isso não vem ao caso porque nós sabemos que o autor maior é Deus, né? É o Espírito Santo de Deus que nos fala aqui. E também o alvo dessa carta, para quem lhe foi escrito, também não é tão consenso assim, mas aqui é importante para nós, por quê? Porque a visão majoritária é de que ele foi escrito para hebreus, claro, né? É a carta aos hebreus, né? Mas para hebreus que estavam correndo o risco de apostatar da fé. Eram hebreus que viviam no judaísmo, se converteram ao cristianismo, mas dada a crescente perseguição ao cristianismo, muitos já estavam ali na iminência de retornar, sair da realidade e retornar para a sombra do Antigo Testamento, né? Porque o judaísmo realmente é uma sombra, né? Não tem a pujança e a salvação que só há no cristianismo por causa de Cristo. Então, aí vem a exortação, e para esses hebreus de hoje, né, da época em que a carta foi escrita, o autor quer trazer à memória os antepassados que tiveram aquela experiência no deserto. Então, o meu objetivo nessa noite é que, ao examinarmos aqui esse texto de Hebreus, irmãos, nós possamos fazer um autoexame, pedir ao Senhor para sondar nossos corações, no sentido de fortalecer a nossa fé, nos afastar da incredulidade e fazer com que a gente possa olhar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que a gente possa ter um coração grato e confiante. Não como o povo de Israel no deserto, que apesar de ver tanto do agir de Deus, não conseguiram entrar no descanso. Por quê? Por causa da incredulidade. Então vamos entrar no nosso texto, acompanhe comigo aí o versículo 7 a 11, diz assim: Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então já deu para ver que o pano de fundo aqui dessa passagem, o contexto histórico e geográfico, é o êxodo do povo judeu saindo do Egito em direção a Canaã. E que, a despeito de várias maravilhas, de vários milagres, de ver realmente o agir de Deus, como talvez nenhum outro povo pôde ver, né? Pessoalmente, ainda assim faltou algo, porque essa geração não chegou lá. Não é isso? A geração que entrou lá em Canaã foi a geração que nasceu no deserto. Nem Moisés entrou lá. Apenas dois, né? Josué e Caleb. E tem tudo a ver com o nosso texto, porque eles não foram incrédulos. Eles confiaram no Deus que agia por eles. Aí no verso 7, irmãos, tem duas coisas que devem nos chamar a atenção. Dois aspectos assim que denotam uma urgência aqui nessa mensagem. A primeira é quando ele diz que assim diz o Espírito Santo. E aí o que ele descreve em seguida, irmãos, é uma citação do Salmo 95. Então a gente vê um livro do Novo Testamento olhando para o Antigo Testamento e dizendo assim: isso aqui é a palavra de Deus. Muito embora seja um salmo escrito ali por Davi, é palavra de Deus. E isso é muito importante e relevante para os nossos dias hoje, irmãos, porque nós vivemos um tempo onde há muita ênfase em você tentar ouvir a voz de Deus, né? Há aqueles que vão para um monte orar, como se no monte de repente vai ter ali uma percepção melhor. Há aqueles que vivem mais no lado do ascetismo ali e vão para o deserto ou vão para a caverna, ou vão buscar alguma experiência mística, alguma experiência transcendental, para dizer assim, ouvir a voz de Deus. Mas aqui o autor de Hebreus, quando ele vai falar que o Espírito Santo está falando com o povo, é por meio do Salmo 95. Então, nós podemos entender claramente, irmãos, que se você quer ouvir o que o Senhor tem para você essa noite, o que o Senhor tem para você durante a semana,
é na palavra de Deus. Né? É aqui que nós temos que buscar a direção, é aqui que nós devemos buscar o rumo para a maneira como nós lidamos com nossa família. Aqui nós vamos buscar os princípios para viver no nosso trabalho. E aqui nós vamos entender mais e mais qual é a vontade de Deus. E é interessante porque essa ideia de você ouvir a Deus fora das Escrituras, irmãos, é um prato cheio para surgimento de heresias, é um prato cheio para machucar irmãos, machucar pessoas que estão ali com o coração aberto para realmente buscar um caminho de Deus para a vida delas. Teve um evento que me marcou muito. Eu ainda não tinha filhos, eu e a Paty casados, a gente estava fazendo um curso na região sul, e um irmão que era, por quem eu tenho muita estima, era de uma igreja pentecostal, né? Isso era o ano de 2010, ele chegou para mim e para a Patrícia, com muita autoridade, na voz disse assim: Patrícia vai sair daqui grávida, Deus me falou. Já podem comemorar, podem celebrar. E aí eu fiquei, né? Caramba, o cara falou com confiança. Como diz no Ceará, quem fala assim não é gago, né? Já ouviram essa? Então eu disse assim, esse cara aí tem poder aí, hein? Benjamin só foi nascer em 2012. Então a não ser que a gestação tenha sido aí de mais de uns 15 meses aí, a profecia furou. E ai daquele que diz assim, diz o Senhor, sem o Senhor ter dito, irmãos. Então é algo muito sério, né? Para você ver. Para nós lidamos de boa. Mas você imagina a frustração para um casal que não tem filhos, para um casal que está almejando começar a sua família. Né? Ele errou a profecia, mas se tivesse falado que era um monte de filho, ia acertar. Né? Mas depois os filhos vieram, mas não foi no tempo dele. Então, irmãos, não são esses tipos de gurus, né? Porque é interessante quando alguém diz assim, olha, Deus me falou isso, dá uma ideia de que aquela pessoa tem uma ligação que de repente a gente não tem, né? Se o cara chega assim trazendo algo, olha, Deus me falou, irmão, você deve isso, aquilo outro. Julgue aquilo por meio da palavra, busque aqui, porque aqui, irmãos, não vai ter erro. E além do autor exortar, no primeiro aspecto de urgência que eu falei, que é o Espírito Santo que está falando, o segundo aspecto, irmãos, é essa palavrinha, hoje. Esse hoje é repetido no verso 12, esse hoje é repetido no verso 15, e também no capítulo 4, versículo 7, de novo, o autor diz, hoje. É a ideia assim de que você tem que estar ali com a memória fresca e fazer logo. Se você está na incredulidade ali, se você está em alguma atitude que desagrada a Deus, meu irmão, é hoje que você deve abandonar aquilo ali e voltar para os caminhos do Senhor. Andar em obediência, andar longe da incredulidade, ou seja, andar pela fé, é algo que nós não podemos protelar. Por exemplo, se você... É muito comum, a gente vive igreja, tem as lutas, tem tudo. Você tem uma desavença com algum irmão seu e a palavra quer que nós vivamos em união e harmonia. Trate quando? Hoje. Não precisa ser agora, né? Mas trate o quanto antes, irmãos. Tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos afasta de uma boa consciência diante de Deus, deve ser tratado logo. O povo de Israel estava andando em incredulidade, o coração endurecido. E o salmista vai lá e diz, hoje, olha aí no verso 7, se ouvirem a sua voz, hoje, não endureça seu coração. Né? Se você tem orado a Deus, se tem coisas na sua vida para ser tratado, se tem algum ministério você quer servir na igreja, você precisa de uma direção de Deus, vá na palavra e siga a Deus logo. Não deixe para depois aquilo que o Senhor quer usar, quer fazer na sua vida. Do verso 8 ao verso 10, irmãos, o tema do povo de Israel no deserto, ele é aprofundado. No verso 8 diz, não endureça o coração, hoje, né, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Verso 9, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. O que seria essa rebelião? Né? O que o autor está querendo dizer para nós aqui? Se você vai ali no Pentateuco, vai ler Êxodo, Deuteronômio, Números, e você vai se aprofundando ali, irmãos, é impressionante a história do povo judeu. Como eu disse aqui, o que aquela geração viu, né, poucos ao longo da história tiveram essa oportunidade. Não é pouca coisa, né? Às vezes, quando eu penso no maná, nas codornizes ali, a gente pensa como um milagre aí que aconteceu. Não foi um milagre, foi 40 anos de milagres, irmãos. Eu queria que você deixasse marcado aí em Hebreus 3, que nós vamos voltar para cá, e vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 17. Vamos examinar mais a fundo
A que está se referindo o autor de Hebreus? Êxodo capítulo 17, vamos ler aqui do versículo 1 ao 7. Deixa marcado em Hebreus 3, nós vamos voltar para lá. Diz assim o texto: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: Dê-nos água para beber. Ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha no Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? É importante a gente perceber que foi tão intensa essa rebelião do povo que até um líder da envergadura de Moisés temeu ser apedrejado, né, irmãos? Então a gente vê assim que era uma situação que não era brincadeira. Eu estava examinando no livro de Êxodo, olha quantos milagres esse povo presenciou antes desse episódio aqui. Do capítulo 7 ao 12, eles presenciaram as 10 pragas. Né? Assim, um evento fantástico, né? Onde eles puderam provar do cuidado de Deus, né? Não adoeceram, não ficaram nas trevas, né? Os gafanhotos não atrapalharam a sua plantação, seus primogênitos foram poupados e ainda saíram do Egito com despojos. Fantástico, né? No capítulo 13, nós temos o milagre da nuvem e do fogo. A coluna de fogo que guiava à noite, a coluna da nuvem que guiava de dia, e certamente também os protegia. No capítulo 14, um dos eventos mais famosos, a abertura do Mar Vermelho, onde eles passaram em terra seca, nem na lama não tinha, né? O zelo, o cuidado de Deus com o seu povo, né? No capítulo 15, nós temos o episódio das águas de Mara, né? Águas amargas, onde Deus mandou ele jogar o arbusto lá, mandou Moisés jogar um arbusto e a água se tornou potável, disponível para beber. No capítulo 16, nós temos o episódio do maná, provido por Deus para aquele povo, também depois de murmuração, das codornizes, que também Deus providenciou. Em Deuteronômio nós temos o milagre fantástico das roupas que não envelheciam, os pés não incharam e as sandálias também não se desgastaram, né? Certamente lá não haveria loja para repor isso aí. Eu estava ouvindo de alguém que já andou no deserto lá, que diz que mesmo que você pegasse um tênis novo e tirasse ali 24 horas ou talvez 2 dias de caminhada, né, porque não é areia fofa, é o terreno pedregoso, em um dia o tênis já estaria numa situação terrível, dada a temperatura do solo, dada a dificuldade ali do terreno, o rigor do clima, né? E Deus cuidou do povo de Israel durante 40 anos. E mesmo assim, eles foram incrédulos e endureceram o coração. E no verso 7 aqui, 17, no 7 que a gente leu agora, né? Que foi o milagre da água que saiu da rocha. Tem um ponto aqui, irmãos, que nós devemos dar atenção. Quando diz aqui no verso 7 que aquele lugar foi chamado de Massá e Meribá. Massá significa provação, né? Eles colocaram Deus à prova. E Meribá é rebelião. E é muito importante, irmãos, quando a gente vê a dificuldade do povo de Israel, primeiro, a gente não tem uma postura de arrogância, tipo assim, nós não. Se eu estivesse lá na primeira praga, eu já era o mais fiel e nem ia duvidar de nada. Nós não devemos ter essa postura, irmãos, porque o nosso coração é endurecido. Né? Se nós cremos hoje e olhamos e entendemos que devemos ser gratos a Deus, é misericórdia do Senhor na nossa vida,
é a ação do Espírito Santo no nosso coração. Mas essa palavrinha Meribá, que significa rebelião e rebeldia, é algo que nós, como cristãos, devemos dar muita atenção. Eu fui muito edificado lendo um livro sobre criação de filhos, e a autora do livro, ela teve um capítulo que ela estava falando da rebelião dos nossos filhos. Né? Quem tem filho aqui sabe que rebelião não falta, né? E é interessante que no livro essa autora alertava para uma coisa que eu nunca tinha percebido, que lá em Samuel, quando o profeta Samuel está repreendendo Saul e depois vai escolher Davi, até anotei aqui, Samuel 16, tem uma palavra que Samuel fala para Saul que é a seguinte: a rebeldia é semelhante ao pecado da feitiçaria. Rapaz, quando eu li aquilo ali, eu pensei nos meus filhos, eu digo, olha, se eu amo meus filhos, eu não posso deixar eles andarem com o coração rebelde. Né? Porque até então você pensa que só bastaria obedecer, né? Se eu mando meu filho, vá guardar esse brinquedo ali, né? E ele pega e sai enfesado e vai guardar, obedeceu. Mas será que aquilo obedeceu? Ou será que aquela raiz ali de rebeldia ficou ali no coração? Porque se ficou, é abominável para o Senhor, semelhante à feitiçaria, tão abominável que é a Deus. E aí, pensando nos filhos, mas também pensando em nós, né, irmãos? Nós não podemos, irmãos, deixar no nosso coração ter esse espírito de rebelião. Rebelião contra o Senhor, ou rebelião contra os irmãos, contra a igreja, contra as autoridades que Deus colocou sobre nossas vidas, no trabalho, né? Nossos pais, com relação aos filhos, com relação aos pais, né? Na igreja, nossos pastores, enfim, aqueles que exercem ministérios dos quais nós desfrutamos, seja na recepção, seja em qualquer outro tipo de ministério, nós temos que ter um coração humilde, irmãos, submisso à direção de Deus, jamais com aquela rebelião que nos afasta do Senhor. Porque a rebelião, em última instância, ela é contra Deus, né? A gente pode se rebelar contra os pais, contra um chefe, contra o pastor, mas em última instância, ela é contra o Senhor. E uma coisa que me chama a atenção nesse versículo de 8 a 10, irmãos, é que eu acredito que nós, enquanto seres humanos, pecadores, a gente dá muito crédito ao milagre. Mas se o milagre fosse realmente poderoso desse jeito, irmãos, não ficaria um incrédulo aqui, no meio aqui do povo de Israel. Isso me faz lembrar aquela passagem onde Jesus fala do rico e Lázaro, né? Vocês lembram que o rico pede ao pai Abraão assim: pai Abraão, deixa eu voltar dos mortos e ir lá nos meus irmãos, minha família, dizer que o inferno existe mesmo. Vocês lembram qual é a resposta do pai Abraão? Ele diz assim: olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas o rico insiste: não, mas se eu for lá, né? Eu acho que o rico pensou uma assombração aparecendo, uma alma voando, um anjão passando, né? Eles vão acreditar. E aí, o que o pai Abraão diz? Olha, se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão nessa parafernália toda aí, pirotécnica aí, né? Porque, irmãos, o que o nosso coração precisa é crer. É ouvir a palavra de Deus e crer. Porque realmente a gente acreditar que só pelas demonstrações de algo maravilhoso isso vai curar o nosso coração, não vai. Porque a nossa condição de pecador antes de Cristo, nós somos inimigos de Deus. Somos inimigos. Então, se o milagre vier nos beneficiar, ótimo. Mas nós queremos mais. Sempre mais de nós, do que o nosso desejo. Mas aí você vai na palavra de Deus, no Espírito Santo, que é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí você entende que não é questão de milagre. É questão de você se render a um Salvador, entendendo que você é pobre, cego e nu. Quando nós entendemos a nossa miséria, irmãos, aí não vai haver lugar para arrogância, nem para essa rebelião que a gente vê aqui. Vamos voltar lá para Hebreus 3. Hebreus capítulo 3, versículo 11. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Havia um descanso preparado para Israel. Naquele contexto imediato, qual era o descanso? Canaã, a terra prometida. Esse era o descanso que aquele povo almejava e era o descanso que o Senhor preparou para eles. Mas aí o pecado entrou no meio, irmãos. E aí é outra lição que fica para nós, né? Se a gente deixar o pecado entrar naquilo que Deus
tem de bom para colocar em nossa vida, se prepare para o pior. Porque o inimigo ele quer roubar, matar, destruir. Sempre me chama a atenção quando estou conversando com irmãos, eu lembro de Jó assim, eu falo assim, olha, quando Deus dava um sinalzinho em vez de para Jó fazer um pouquinho, para Satanás fazer um pouquinho na vida de Jó, Satanás ia lá, meu amigo, e botava, como diz no Ceará, né, para voar as bandas. Não tinha pena. E assim é a força do pecado. Então, havia um descanso, mas entre o povo e o descanso, havia a incredulidade. E por conta da incredulidade, aquele povo não pôde entrar. E daqui a pouco eu falarei mais sobre essa questão do descanso. Segundo tópico nessa noite, irmãos, no versículo 12, a gente chega aqui no grande vilão da história. Aqui, para mim, o ponto alto assim, do nosso texto, irmãos, é a gente saber quem é o nosso grande inimigo. Assim, né? Claro, Satanás é nosso inimigo. Né? O mundo que jaz no maligno, certamente, traz muitas dificuldades para a vida do cristão. Mas o ponto que eu quero destacar nessa noite, irmãos, é que há um inimigo, tem aquele filme Inimigo Mora ao Lado, né? Tem um inimigo mora dentro, é o nosso coração. Uma vez eu ouvi uma pregação, me chamou a atenção o título, que era assim, velho homem, 2 pontos, morto, mas ainda perturbando. É a verdade das nossas vidas, irmãos. Somos novas criaturas em Cristo? Sim, mas ainda não somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, por causa dessa carne miserável da nossa vida, ainda debaixo do sol, ainda sujeito às tentações. E aqui o autor diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Aquela versão antiga, perverso coração de incredulidade. Coração aqui é citado 4 vezes, irmãos. E sempre que algo é citado muito assim no texto, a gente deve dar uma olhada especial, geralmente quer nos dizer algo. Né? No verso 8, ele é dito como endurecido. No verso 10, um coração que se desvia. No verso 12, esse que a gente leu, né? Coração perverso. E no verso 15, coração endurecido. É importante esclarecer que nas Escrituras, quando fala assim em coração, irmãos, está falando assim geralmente do nosso homem interior, né? Nossa mente, nossos sentimentos, nossa emoção, o nosso ser como um todo, né? Então, o nosso coração, irmãos, o que Jeremias diz? Que ele é desesperadamente corrupto. Como nós precisamos da graça de Deus. Aqui, por causa do coração, esse povo com coração perverso caiu no pecado da incredulidade. E esse coração, irmãos, ele afeta o nosso discurso, a maneira como a gente fala, afeta a nossa visão de mundo, afeta as nossas atitudes. Se você parar para refletir na sua vida assim, né, você vai ver e no seu grupo de convivência, a gente percebe, irmãos, como o coração ele acaba nos entregando. Às vezes a gente quer dar ali uma fingida, né? Parecer um pouco melhor na frente dos irmãos e tal. Ninguém gosta de mostrar seu lado feio, né? Quem gosta aí, eu duvido. Então não é questão de ser hipócrita, mas a gente quer estar bem, quer dar um bom testemunho. Mas aí se o seu coração não está afinado com o Senhor, alinhado com o Espírito Santo, firmado na palavra, aparece aquilo que é ruim. Às vezes é numa brincadeira, eu e a Paty a gente conversa como... Se vocês já notaram, a gente sempre gosta de brincar depreciando muitas vezes, né? É difícil você brincar edificando, né? Você brinca assim, a pessoa passa, eita, cabelo feio, né? Tô brincando, tá bonito. Mas você sempre joga aquele veneninho primeiro. Alguém já percebeu isso aí? Né? Ou passa alguém ali, rapaz, tu joga ruim demais no futebol. O cara fica assim, não, tô brincando, cara. Por quê, irmãos? Eu creio que é o pecado no nosso coração, né? Até nossas brincadeiras a gente dá uma derrubada, joga um veneninho aqui, um sarcasmo ali. O pastor que fez meu casamento com a Paty, ele tinha uma coisa que ele chamava de arte da edificação. Ele fazia assim, né? Às vezes, se a gente estava em grupo e eu falava alguma coisa que estava depreciando alguém, ele, Pepe, fazia assim, eu já entendia que era, rapaz, você está depreciando, né? Edifique. E foi uma coisa que eu tentei viver no meu casamento, né? Por que brincar depreciando a esposa? Não, quer brincar? Brinque botando para cima, mais ainda do que ela já está. Né? Brinque edificando. Brinque acrescentando e não diminuindo. Né? Outro lugar que aparece no nosso coração é nas postagens. Né? Se você pensar ainda no contexto de política, meu amigo, aí às vezes a postagem é um bom termômetro de onde anda o nosso coração. Né? Se de repente você vê agora, está na vibe aí de política, né? Você vê às vezes a postagem, a pessoa está desesperada, o mundo vai se acabar.
Satanás é o presidente. E aí você vê que não é esse o projeto de Deus para nós. Mas aí o seu coração está tão envolvido naquilo ali, sem discernir a vontade de Deus. E aí você vai o quê? Com a sua postagem, você vai mostrar o seu coração. E por que é assim? Jesus nos dá uma luz sobre isso lá em Lucas 6,45, quando ele diz assim, ó, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas más. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Quando os fariseus foram criticar Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos, Jesus não se sujeitou a essa crítica hipócrita, porque ele diz assim, olha, não é o que come que suja teu coração, é o que sai que te torna impuro. Né? É o que você fala. E Jesus diz, né? Do coração procedem o quê? Maus desígnios, assassinato, adultério, furto. Uma lista ali, ó, filé, né? Porque vem do nosso coração. Então a gente vê, irmãos, uma lição que eu tiro num texto desse é o seguinte, para a minha vida, né? Vigie-se. Vigie seu coração. Peça a Deus para sondar, para transformar. E tem que ser todo dia, irmãos. Porque o que a gente investe hoje não serve para amanhã. Amanhã você vai acordar, aquela correria do trabalho, vem as tentações, vem a discussão, um amigo enche seu saco, outro ali, aí seu testemunho se vai aí. Então, pé no freio, ora ao Senhor e lembre disso aqui, ó, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ainda continuando no verso 12, irmãos, um grande termômetro sobre o coração, algumas dicas assim para a gente avaliar nosso coração. Uma vez eu ouvi uma exortação de um irmão, foi muito importante para mim, né? Ele disse assim, Petrônio, uma das maneiras de você saber como é que está o seu coração, ou você ter uma ideia de como está o coração de alguém, é quando esse alguém é confrontado. E eu creio, irmãos, que tem sentido. Ele diz assim, olha, quando alguém é confrontado, se essa pessoa está em espírito, ela reage como um cordeiro. Se ela está na carne, ela reage como um leão. E eu acho que se a gente for examinar nossas experiências de vida, a gente vai ver isso acontecer realmente, irmãos. A pessoa, quando ela está com o coração endurecido, ela não aceita nenhuma crítica, ela não aceita uma exortação. O marido não aceita que a esposa venha lhe exortar sobre alguma coisa que está errada. Ele vai logo se armar com todas as armas ali e se defender. Porque o importante é você estar bem na foto e o outro é que está errado. O foco nunca tem que estar em nós, mas no outro. Então, realmente, irmãos, quando alguém está em espírito, ele reage em espírito diante de uma confrontação. Agora, se alguém está na carne, você pode chegar com o maior amor do mundo. Irmão, será que isso aqui... Ah, foi você, e o fulano que fez também e tal. E aí reage como um leão. Né? O povo de Israel errou no coração. É o que diz aqui no verso 10, né? Ó. Tá, o seu coração está sempre se desviando, pois afastou-se de Deus e de sua palavra. Mas a quem eles culparam, irmãos? Quem foi o culpado? Moisés. Não é muito diferente da gente, né, irmãos? Rapaz, essa igreja eu não estou gostando. O problema é a igreja. Olha, eu chego ali, os irmãos não me amam, ninguém me deu atenção, não me deram a melhor cadeira. Tal. Sempre nós buscamos colocar a culpa no outro. O casamento está ruim, mas também olha a esposa que eu tenho. Carnal, que só eu tento aqui ficar em oração, em espírito, voando aqui, mas a mulher não me ajuda. Sempre nós olhamos para o outro. E aí nós culpamos também as finanças. Meu casamento só vai mal porque eu estou ganhando pouco. Se a grana entrar, meu casamento vai bombar agora. Esquecendo de novo do coração. E aí nós culpamos o inimigo, nós culpamos o mundo, nós culpamos todo mundo. Menos a nós mesmos e como nós estamos diante de Deus. Esse mesmo pastor que fez o nosso casamento, uma vez ele num aconselhamento comigo, né? E eu compartilhando das minhas lutas e tal, e a gente orando e tal, e ele disse algo que me marcou profundamente. Ele disse assim, eu sempre conto essa história, né? Ele falava com sotaque aquele americano falando português, né? Enrolado ali, ele dizia assim, Petrônio, cuidado com o bichão no seu coração. Se você deixar esse bichão sair, ele é feio. Eu já ficava ali, ó, me arrepiava todinho. Que é isso, pastor? É feio. E aí, desenvolvendo o tema, ele explicando, e aquilo me edificou muito, ele dizia assim, olha, não descuide do velho Petrônio, velha Patrícia, do seu velho eu. Porque ele está morto, mas ainda perturba. E se nós deixarmos essa nossa velha natureza botar a cara de fora, o bichão, né?
o negócio vai ser feio, irmãos. Porque o pecado fez um estrago muito grande na nossa vida, no nosso coração, no nosso proceder. Então, se nós alimentarmos a carne, vamos agir pela carne, mas se nós alimentarmos pelo Espírito, só o Espírito Santo de Deus pode mortificar os feitos da nossa carne, amém? E assim, na nossa caminhada, né, ainda falando do coração, que é o tema desse tópico, uma lição muito importante para nós, irmãos, está também no episódio onde Deus manda Samuel escolher um rei para substituir Saul, né? E Samuel vai lá na casa de Jessé, e Samuel, embora um grande profeta de Deus, homem como nós, quando viu o primeiro filho de Jessé, chamado Eliabe, penso eu, portão, bonitão, tipão ali, olhou, é esse, tem jeitão de rei, hein? Devia ter algo assim que impactou o profeta, né? Mas era Eliabe? Não era Eliabe que estava no plano de Deus. E aí Deus, o Senhor, responde a Samuel que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu acho isso fantástico, irmãos, porque assim, nessa vida debaixo do sol, seja no trabalho, em todas as coisas, a aparência conta demais, não é não? E nem sempre isso vai estar errado, né? Como você no trabalho, você vai trabalhar de uma forma decente, passar uma boa imagem, você vai vender um produto, você vai bem apresentado. O problema é isso aí se tornar um ídolo e você querer tornar a aparência aquilo que representa você. É aquela história, né? Você, por exemplo, pegar nosso contexto de igreja, né? Tem uma aparência aqui, mas chegou em casa é outra pessoa. Meu amigo, isso aí para Deus não significa nada, irmãos. O nosso Deus não está interessado nos cargos. Nós não impressionamos Ele com o nosso solo aqui de guitarra, vou fazer o melhor solo aqui e tal, para depois dar um mau testemunho, realmente não ter um testemunho que glorifique a Deus. Porque Ele não vê a aparência, né? Ele vê o nosso coração. E a gente sabe pelos Salmos que o que agrada ao Senhor é um coração quebrantado, é um espírito contrito. Não são os sacrifícios, não são as aparências externas, mas é aquilo que está no nosso coração. Então, no fim das contas, irmãos, nem os milagres tiveram a eficácia de amolecer o coração do povo de Israel, porque eles continuaram endurecidos e continuaram na incredulidade. E uma coisa que a gente não pode esquecer no verso 12 aqui, irmãos, quando ele diz assim, ó, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Eu vou falar um pouco disso no final aqui da mensagem, mas já devemos ficar atentos no seguinte, né? Que eu estava pesquisando que esse termo grego para afaste é o termo que origina a palavra apostasia. E se você lembrar o que eu falei no começo aqui, que havia hebreus que estavam aparentemente convertidos ao cristianismo, que quando a perseguição surgiu, quiseram se afastar da mensagem da salvação que é Cristo, da pessoa de Cristo, e caminhar para o rumo do judaísmo. E é isso que a incredulidade faz, né? As pessoas que não vêm a Cristo, irmãos, porque a incredulidade faz com que elas se afastem do Deus vivo e vão atrás das coisas do mundo, do engano do mundo, da aparência do mundo, né? O nosso coração precisa estar realmente alinhado com o Senhor. E como eu disse, é um trabalho de todo dia, irmãos. Na palavra, na oração, no jejum, na comunhão. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 13 e 14, que o autor aos Hebreus, ele nos dá duas armas, ou se quiser usar a palavra da moda, duas vacinas contra essa doença aí da incredulidade, né? Verso 13 e 14. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama, olha a palavrinha de novo aí, hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até ao fim à confiança que tivemos no princípio. A primeira arma que a palavra de Deus nos mostra aí, irmãos, é essa palavrinha aqui, ó, encorajem-se. Essa palavra encorajamento, aqui, ela poderia ser traduzida também por consolem-se, exortem-se, tudo nesse tempo que se chama hoje, para você não ser endurecido pelo pecado. Irmãos, uma coisa que
a gente não pode esquecer, parece tão simples, mas a gente esquece, é o seguinte: você precisa do seu irmão. Nós precisamos uns dos outros. Eu já ouvi aí, você deve ter ouvido, muito assim, não, negócio de igreja não, é eu e Deus no meu quarto. Você ouvindo assim parece profundo, né? Para esse cara aí, ó, é ele e Deus, realmente é um santuário esse quarto dele aí. Só palha isso aí, irmãos. Porque a Bíblia é repleta de uns aos outros, né? A palavra de Deus nos chama, lá em Hebreus 10, 25, que nós nunca devemos deixar de congregar, nunca devemos deixar de nos reunir. Eu lembro uma vez, eu conversando com meu pai na fé, eu estava muito chateado com algum irmão da igreja, não lembro, e aí chamei meu pai na fé e desci o relatório, né? Aquele irmãozinho é isso, aquilo, outro, isso. Desci a lenha. E esse irmão que me levou a Cristo, a quem eu devo muito, e é uma bênção na minha vida até hoje, parentes, né? Ontem foi de manhã, foi ontem eu acho, me mandou uma mensagem, né? Perguntando como eu estava, então assim, a milhares de quilômetros de distância, ainda pastoreando minha vida. E esse irmão disse assim para mim, ele me chamava de PP, né? PP, não esquece que Jesus morreu por ele também. Rapaz, fiquei arrasado ali, né? Porque eu desci a sola, né? Magoado, vitimista, né? Como é que esse cara não me tratou bem? Logo eu, né? Tão especial. E aí eu coloquei aquele irmão como uma segunda categoria, né? Pecadorzinho desse aí. E a gente não pode esquecer que morreu por ele também, irmãos. Então aquele irmão na igreja com que você tem dificuldade, com que você não vai com a cara, é triste isso, que não deveria haver no nosso meio, né? Jesus morreu por ele também. E se Jesus morreu por ele, você deve amá-lo também, e ele é seu irmão, e muitas vezes o problema está em você. Como ali nessa história que eu contei, o problema era eu, não era aquele irmão. Então, irmãos, o nosso contexto como igreja, deve promover esse encorajamento. E esse encorajamento, irmãos, só vai ter mais eficácia, e mais poder, mais diferença na nossa vida com essa invenção maravilhosa de Deus chamada igreja. É muito curioso quando eu ouço assim falar ou ler sobre a questão dos desigrejados, né? Cristão desigrejado. Eu considero isso aí uma contradição de termos. Porque se é cristão, não vai ser desigrejado. Se é desigrejado, dificilmente é cristão. Por quê? Quando a gente vai na palavra de Deus, irmãos, a Bíblia é cheia de uns aos outros. Olha, eu separei aqui alguns verbos ao longo da Bíblia aqui, quando tem esse uns aos outros. Ó. Servir uns aos outros, consolar uns aos outros, suportar, sujeitar-se. Opa, ninguém gosta desse aí, né? Sujeitar o seu irmão, né? Aconselhar uns aos outros. Se tiver com o coração duro, a gente quer nem ouvir o conselho do outro irmão, né? E a gente já fica logo armado. Perdoar e, acredite, até amar. Até amar. Irmãos. Então, como é que você vai fazer isso aí no seu quarto, hein? Aquele primeiro exemplo que eu contei, né? Vou no meu quarto me consagrar. Que basta eu e Deus. Sou assim, sublime, né? Falta só um anjo voar assim. Mas não, irmãos. É no ferro com ferro se afiando. É você pisando na bola e tendo que pedir perdão e se humilhar. Uma das coisas que eu acho pior de ofender alguém é depois ter que pedir perdão, rapaz. Você ofende, quando eu vou pedir perdão, para que eu ofendi? Agora lá vai eu ter que me humilhar. Poxa, podia ter ficado calado, né? Mas tem que usar a expressão e pagar esse pedágio aí, meu irmão. A gente tem que pagar esse pedágio. Inclusive, não tem muito sentido no nosso viver igreja, irmãos, aquela ideia que às vezes você vai ouvir muito de irmão endurecido, às vezes assim, diz assim, ninguém tem que se meter na minha vida. Olha, lógico que igreja não é lugar para sair de fuxico e de cada um estar fuxicando e futricando na vida do outro. Porém, essa ideia de não se meta na minha vida, irmãos, não cai bem no nosso contexto de igreja. Por quê? Vou dar um exemplo. Se um irmão, por exemplo, observa que eu estou dando um mau testemunho no meu trabalho, se ele me ama, ele tem que vir se meter na minha vida. Ele tem que chegar para mim em amor e dizer assim, em amor, né? Não chamar de amor não, viu? Tem que chegar em amor e dizer assim, Petrônio, você fez assim, assim assado, meu irmão, será, veja bem. Se ele me ama, mas se ele não me ama, né? Ou seja, às vezes ele está nervoso, com medo, né? Não quer se meter, eu vou deixar para lá e deixar outra pessoa resolver isso aí.
Mas não é assim a nossa caminhada, irmãos. É sempre de uns aos outros. Então, o que a gente precisa para fugir desse perigo da incredulidade é viver igreja. Isso aqui, irmãos, é uma bênção para nós. Nós devemos estar aqui com espírito humilde para ouvir o que o outro irmão tem a dizer. Nós não temos aqui um sacerdote especial que nos coloca numa comunhão especial com Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa. Temos acesso ao Santo dos Santos por meio de Cristo. O véu se rasgou. E por isso, muito embora nós estejamos debaixo de uma autoridade espiritual, o pastor, os presbíteros da igreja, ainda assim, irmãos, é fundamental esse uns aos outros. Essa sujeição para que nós possamos viver a igreja da forma correta. O Salmo 133, ele é muito forte nisso aí. Quando ele diz lá, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aí ele sai descrevendo o orvalho do Hermon, né? Aquela unção que desce na barba de Arão. Mas lá no final do Salmo 133, depois você pode ler lá, ele diz assim, ali, entendo eu, na comunhão dos irmãos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha que promessa maravilhosa para a comunhão. Então é algo que nós não podemos, irmãos, abrir mão dessa ferramenta poderosa que é viver a igreja. Às vezes, como militar, a gente vai se mudando de cidades, né? Uma coisa que eu sempre cuido com a Patrícia, a gente chega numa cidade, tem que buscar o quê? Busca uma igreja, irmãos. Está debaixo da cobertura espiritual de uma liderança, de um homem usado por Deus para ministrar diante da congregação, de irmãos que vão poder também ministrar sobre nós. É interessante que essa ideia de exortação mútua, irmãos, e não é só para membros não, mas também para o pastor, para os presbíteros, para os líderes. Uma vez eu ouvi um testemunho, uma pregação, não lembro aonde, mas era um pastor que queria deixar o convívio da igreja e queria ser conferencista, sabe? Só viajando, pregando aqui, pregando acolá e tal, mas não pastorear uma igreja. E nesse testemunho ele dizia que ele foi se aconselhar com um pastor já jubilado, já aposentado, maduro, bem experiente, já velhinho. Foi se aconselhar com ele e perguntar se ele deveria se tornar um conferencista ou não, o que era melhor, né? Porque ele achava que ia alcançar muito mais pessoas, edificar e tal. Se desligar da igreja local e ficar rodando ali. E o conselho desse pastor já ancião foi muito sábio, a meu ver, né? Ele disse assim, que ele não deveria se tornar um conferencista. Ele perguntou, mas por quê? Aí a resposta foi fantástica, assim, porque você precisa de alguém que te humilhe. Você precisa viver com o povo, com pessoas que vão ralar com você face a face, que você vai ter que lidar, liberar perdão, perdoar, porque eles vão lhe ofender em algum aspecto. Você precisa de gente do dia a dia. E a expressão que ele usou forte é, você precisa ser humilhado. Senão você vai ser só soberbo, arrogante. Né? Porque imagino eu que ele pensava, né? Conferencista onde chega, né, irmãos? Super bem tratado, ninguém vai discordar de nada, né? Tudo lindo, maravilhoso, hospedagem e tal. É ótimo, não estou desmerecendo essa atividade fantástica. Mas é aqui no chão de fábrica, é nesse tete a tete, é onde nós podemos realmente viver a igreja de uma forma mais plena. Porque, irmãos, nós sempre vamos tender, de uma certa forma, a talvez arrogância, talvez autoritarismo. Então nós precisamos de alguém que nos humilhe. Que eu posso estar me achando muita coisa e vai ser assim o meu ministério. E um irmão, lembra? Jesus morreu por esse irmão também. Um irmão por quem Jesus morreu vai chegar e dizer, Petrônio, não, está errado isso aí. Ó. Uma Bíblia dizendo aqui assim, assim. E esse outro irmão, aí você, opa, eu não sou essa cocada toda, né? E vou decidir sozinho os rumos. Então, essa primeira arma, irmãos, é o encorajamento. E isso deve nos motivar a buscar estar realmente, irmãos, em todas as atividades que a igreja nos proporcionar. Temos agora o carnaval se aproximando, temos nossos grupos de vida. Eu me converti por causa de um trabalho de um grupo de vida, no meu caso era um PG, pequeno grupo, né? Foi onde eu me converti, foi uma bênção na minha vida. Esse irmão que me levou a Cristo, que manda mensagem, me liga, ele era o líder do nosso grupo, e eu me converti como fruto desse trabalho. Convive uns aos outros, né? Ovelha não vive só. Pode ser reunião informal, abra sua casa, receba irmãos, dá trabalho? Óbvio. Tudo que é bom, dá trabalho. Eu falo isso para os filhos, né?
Deus me deu 6 filhos, uma bênção na minha vida. E se alguém perguntar, dá trabalho? Eu vou dizer o quê? Oxe, hein? Muito. Mas tudo que é bom, dá trabalho. Às vezes é bom a gente olhar assim, pegar o irmão Airo aqui de exemplo. Passou em medicina. Beleza, quero passar também. Passou, é bom, mas deu trabalho para ele? Muito trabalho. Muito estudo. E tá só no caminho da jornada, né? Até se formar, meu amigo, muito chão. A gente gosta de olhar os frutos finais, mas esquece o trajeto. Então, viver a igreja tem esse aspecto. Dá trabalho viver a igreja? Dá trabalho. Lidar com gente é fácil? Não é fácil. A começar por nós, né? Mas é onde Deus ordena a sua bênção para sempre. Eu vi uma frasezinha, não sei se vocês conhecem, que vai dizer assim, olha, no dia que você achar uma igreja perfeita, quando você entrar, ela deixou de ser perfeita, porque você entrou, viu? Então não adianta procurar, que onde você chegar, você vai esculhambar o negócio, né? É comum, irmãos, a gente ter um rolo aqui na igreja, né? Sei lá, um problema aqui com o pastor, vou para a igreja lá do Zezinho. Pode ir, meu irmão, mas o seu coração está indo junto, viu? O rolo daqui vai aparecer lá com outra roupagem, mas vai aparecer. Seguindo aqui no nosso texto, irmãos, a segunda arma está no verso 14, na primeira parte aí, ó. 14, cadê? Aqui. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Irmãos, lembra como é que Jesus resumiu a lei? Quando foi questionado que era o maior mandamento, o que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus, toda a tua força, acima de todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Então, a gente falou de encorajamento, que é o próximo, mas evidentemente é fundamental o amar o Senhor, a nossa vida com Cristo. Irmãos, uma coisa que mais me chamou a atenção, depois que eu me converti, eu venho de um lar católico, né? Minha mãe foi freira por muitos anos, eu dou graças a Deus que ela saiu, porque senão eu não tinha nascido, né? Então, estamos aqui. Mas é o seguinte, eu lembro que para mim a vida religiosa, ela era isso, uma vida religiosa como qualquer outra. Tipo, eu tenho meu trabalho, tenho meus amigos, tenho não sei o quê, e tem essa igreja aqui, vou para essa missa e tal, alguma coisa do tipo. Mas quando você conhece o Evangelho e se converte a Cristo, não é só mais um aspecto, um setor da sua vida. Não. Ele é o setor por meio do qual você vai viver todos os outros. Você é o cristão que está no trabalho, é o cristão que é marido e pai, ou é esposa, né, e mãe, ou é o cristão que, sei lá, que passeia na rua, que tem sua família, mas é o cristão. Cristo é o que predomina na nossa vida. Cristo é a marca que há em nós, a marca de Cristo, aquela musiquinha, né? É Cristo. E tudo vai ser vivido a partir disso. Isso para mim foi a grande diferença que eu vi, né? Vivendo naquele sistema religioso, depois quando eu conheci a Cristo, é que deixou de ser um mero sistema religioso para virar a vida. Né? Cristo vive. É um Deus vivo que quer operar na minha vida, quer viver na sua vida, quer fazer a obra em nós e por meio de nós. Então aqui, irmãos, a segunda arma fala em ser participante com Cristo. Uma palavra significa também companheiro, se associar, compartilhar algo em comum. Então, primeira arma, encorajamento, viver igreja. Segunda arma, ter realmente intimidade com Cristo. E isso vai muito além das aparências, dos rituais, né, de tudo que a gente pode pensar de externo aqui. Mas é realmente, lá no coração, você crer e você se identificar como um servo de Cristo. E na segunda metade do versículo, um ponto importante, irmãos, quando ele diz assim, ó, desde que de fato nos apeguemos até o fim. E aqui a ideia é de perseverança, irmãos. Porque eu acredito que uma das grandes marcas de um verdadeiro cristão, para alguém que não é, para alguém que é só um simpatizante ou algo do tipo, é a perseverança. Você pode cair, pode tropeçar, mas você não consegue se afastar do seu Senhor. Você pode, às vezes, dar uma esfriada na caminhada, arrumar uns problemas na sua vida, mas o seu Senhor, Ele te atraiu com laços de amor. Ele te colocou no aprisco e você reconhece a voz dele. Você não consegue, meu irmão, se afastar de Cristo depois que Ele faz morada no seu coração. Você pode dar umas cabeçadas, cometer uns erros, infelizmente debaixo do sol,
vamos carregar essa miséria aí. Mas, em Cristo nós somos mais que vencedores. Pode ter pecado, mas a graça superabunda e você vai se santificando, mudando o seu proceder e buscando a cada dia se parecer mais com Cristo. Então, se quer vencer a incredulidade, se afastar da incredulidade, do coração frio, é viver igreja e viver Cristo. Porque a fé verdadeira, ela frutifica, meus irmãos. E nós não podemos desistir nessa nossa caminhada. Um ponto importante, e eu olho isso pela minha vida, é dizer assim, aceite o perdão de Cristo, aceite a mão de Cristo que te levanta e nunca desanime da sua caminhada. Não deixe que o mundo, o inimigo, ou o seu coração minta para você e queira lhe afastar da fé, porque você foi comprado por sangue precioso. E quando a gente crê em Cristo, de uma vez por todas, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo habita em nós. Versículos 15 ao 19, nós vamos observar aqui, irmãos. Eu defini assim, as consequências da incredulidade. Na verdade, nesse trecho que nós vamos observar agora, é feito meio que um resumão, vamos dizer assim, né? É uma repetição lá do verso 8 ao 10, olha só. De novo ele repete, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Olha só os pecados que a incredulidade trouxe, irmãos. Acompanhe comigo, no 16. Ó. Quem foram os que se ouviram e se rebelaram? Lembra da rebeldia? Semelhante ao pecado da feitiçaria. Então a incredulidade trouxe rebeldia para o povo. No verso 17. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram. E o pecado é você errar o alvo, né? Muitas vezes lá em casa eu estou admoestando ali meus filhos, aconselhando, e eu digo para eles assim, olha, papai está dando aqui o caminho da luz é esse. Aí mesmo eu termino de falar, às vezes o filho vai e segue outro caminho. E aí você tem que corrigir e tal, e tratar aquele coração. E o pecado é isso, irmãos. O pecado, o alvo é Cristo. E a Bíblia nos mostra. E o pastor nos ensina, e os irmãos nos ajudam, e a gente ainda assim vai dar aquela desviada e peca, né? Foi o que aconteceu com o povo. Verso 18. Outro resultado da incredulidade. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes. A gente poderia dizer que é tudo sinônimo aqui, né? Embora não seja necessariamente rebelião, pecado, desobediência, tudo fruto da carne, tudo fruto, né, de um coração que deixou ser habitado pela incredulidade. Não ouviu a palavra de Deus. Irmão, se nós nos afastarmos da palavra de Deus, espere pelo pior. Porque a palavra de Deus é que nos exorta, que nos alimenta, que nos santifica. Né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Né? Então, se você quer estar andando na fé, tem que estar na palavra de Deus. Faça um exercício, né? E examine-se nos seus momentos de maior dificuldade espiritual, se não é o momento que você está mais longe da palavra. Dificuldade que eu digo assim, frieza, desânimo, não quer estar com os irmãos, não quer estar na palavra. Não quer... Quando alguém está endurecido, quer estar logo longe dos irmãos. Já percebeu isso aí? É batata isso aí, hein? Quando a gente deixa o coração se afastar do Senhor, a gente quer logo ficar longe da luz, daquele convívio com os irmãos que vão nos mostrar e a gente vai perceber a dureza do coração. Verso 19, irmãos, diz o seguinte: vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Eles não puderam entrar no descanso. Né? O descanso ali, no contexto imediato, né, era Canaã. A Moisés ainda foi concedido ver. Né? Ele viu a terra da promessa. Pelo que a gente vê, os outros nem vê, não viram. Eu acho uma história muito triste, né, irmãos? Se a gente olhar assim com humildade, sem querer olhar com um espírito de superioridade, é muito triste. Né? Podemos dizer, em um certo sentido humano, assim, que não era o projeto de Deus que aquele povo ficasse 40 anos. Em um certo sentido, a gente sabe que Deus é soberano sobre tudo. Mas o pecado bagunçou a história. A incredulidade bagunçou aquele projeto maravilhoso que Deus começou lá com Moisés na sarça ardente. Eu ouvi o meu povo e vou tirar dessa terra e vou levar para a terra que mana leite e mel. Mas a incredulidade entrou aí.
E então estima-se que eram 2 milhões de hebreus, de judeus, apenas 2, né, daqueles 2 milhões entraram, além da nova geração, como eu disse, a geração que nasceu no deserto. E é uma lição dura para nós, né, algo que deve nos levar à reflexão e ao fortalecimento da nossa fé e aclamar o Senhor para tratar o nosso coração. Eu queria finalizar, irmãos, com algumas reflexões assim sobre esses 4 tópicos que nós vimos essa noite. Sobre o primeiro tópico, sobre a história, é uma história de incredulidade, como eu coloquei ali, né? Irmãos, vamos refletir e observar o que Deus fez na nossa vida. Deus tem feito muito em nossas vidas. Nós é que somos murmuradores. Nosso coração é complicado. Hoje mesmo, a minha esposa disse assim para mim: pô, interessante, eu dou um vestido novo para a nossa filha tal, e ela está reclamando. Deu um vestido novo, está reclamando. É coração, irmãos. É uma pecadorazinha que precisa encontrar a graça de Deus. Então Deus deu vestidos novos aqui, né? Maná, codornizes, água da rocha, mar aberto. O que precisa mais aí? 10 pragas no Egito, filho do faraó morreu. Enfim, o exército... Senhor, esse vestido não gostei não. Essa é a analogia que a gente pode fazer, né? Então reflita, irmãos, com gratidão. Vamos refletir o que Deus faz em nós. Deus é bom, misericordioso. Se não fosse as misericórdias dele na nossa vida, nós estaríamos fritos, né? Se renovam a cada manhã. O segundo ponto, a fonte da incredulidade, a gente viu que é o coração humano. Eu diria o seguinte: precisamos vigiar, irmãos. Não confie no seu coração. Busque na palavra, ouça os irmãos, clame ao Senhor por sabedoria e não confie no seu coração. Não confiar no meu coração. O velho homem perturba e está lá. Nós devemos estar vigiando. Né? Não podemos descer da cruz. Né? Tinha um pastor que se chamava Armando Bispo da Cruz, um nome bem sugestivo. Né? Esse pastor Bispo da Cruz, né? Pastor Armando, ele conta que quando ele jogava bola, ele esquentava muito a cabeça, ele fazia, às vezes tinha dificuldade no futebol, e um pastor dizia para ele assim: Bispo, não desça da cruz. Não desça da cruz. Irmãos, não podemos descer da cruz. Não desça da cruz. Esteja crucificado com Cristo, vivendo como uma nova criatura. No terceiro ponto aí, verso 13 e 14, as armas contra a incredulidade, ficou muito evidente, né, irmãos? Invista na sua vida com Cristo e invista na igreja. Não dá coisa boa, irmãos, se você se afasta da igreja de Deus, do convívio dos irmãos. Porque, como disse no Salmo, aqui, ó, Deus ordena a sua bênção, a sua vida para sempre. No nosso meio, no irmão que nos ajuda, que ora por nós, que nos confronta. Nós precisamos disso. Toda hora está baixando a bola e aprendendo que é um com o outro, sem protagonismos vaidosos aí. E o quarto ponto, e aqui a gente encerra, sobre as consequências da incredulidade. Primeiro eu queria deixar uma mensagem àqueles que ainda não creem em Cristo como Salvador, pode estar vendo pela internet, pode estar aqui. Irmãos, lembra que eu falei lá no começo que há aspecto de urgência nessa mensagem. Hoje, se você ouvir a voz, não endureça. Então, é hoje, irmãos. Corra. Se você não tem Cristo, corra para Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Como era a mensagem de Jesus quando ele começou o seu ministério? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, arrependa-se. Procure um lugar de arrependimento. Né? Deixe o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida, lhe transformar. Transformar você de um inimigo de Deus para um filho amado, coberto pelo sangue do Cordeiro. E para os crentes em Cristo, irmãos, uma coisa é fato: nada nos separará do amor de Cristo. Então, se você é um crente em Cristo, salvo pela fé no Senhor Jesus, alcançado pela graça, o selo do Espírito Santo está em você, você está no aprisco do Senhor, nada, nem perseguição, nem morte, nem qualquer criatura. Aquela musiquinha é legal, né? Nada nos separa do amor de Cristo. Mas há uma ressalva importante a ser feita. A disciplina de Deus quando seus filhos se rebelam. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Se fôssemos bastardos, não seríamos disciplinados. Mas como ele nos ama, Ele nos disciplina. Então nós devemos vigiar, irmãos, para não nos insurgirmos contra o nosso Senhor,
não deixar o coração endurecer, não ficar insensível à voz de Deus, se afastando da sua palavra, se afastando da comunhão dos santos. A desobediência, ela traz a disciplina e dói, né, irmãos? E dói. Quem é que gosta de disciplina? Ninguém gosta, né? Dói, mas depois ela traz frutos de arrependimento, frutos de justiça. Porque se nós, mesmo como crentes, irmãos, não investirmos nessa nossa vida com Deus com seriedade, nós vamos ter uma vida medíocre, espiritualmente falando. Poderia fazer maravilhas na obra de Deus, mas vive uma vida ali, acanhada. Às vezes um pecadinho de estimação lhe segurando, uma mágoazinha de A, B ou C, você não trata, fica aquele vitimismo, aquela raiz de amargura. É horrível isso aí. Então, você não vai perder sua salvação, porque aquele que te salvou, ele não falha, ninguém tira dele. Nós somos do Senhor, nós somos crentes. Mas é duro uma caminhada onde você se rebela contra o Senhor e vai sendo disciplinado e vai deixando de abençoar a vida das pessoas. Se você deixar seu coração endurecer, você vai fazer sua família sofrer ao seu lado. Então fica essa exortação, né? Essa dica para nós. E eu termino dizendo o seguinte, irmãos: o contrário da incredulidade é a fé, né? Nós somos chamados a viver pela fé. Lá em Timóteo é dito que nós devemos guardar a boa consciência para não naufragar na fé. Então nós devemos cuidar do nosso caminhar com Cristo. Paulo diz que ele combateu com um bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E é legal que ele guardar também pode ter o sentido de preservar e praticar a fé. Eu ouvi uma vez um pregador dizer que você deve tratar a sua fé como um cristal, mas não no sentido dela ser fraquinha, frágil, mas dela ser preciosa. Então guarde, proteja a sua fé nesse sentido, no seu testemunho, no seu coração. Uma fé genuína e poderosa, ela é fundamental na vida do cristão. E a Bíblia nos relembra isso direto. Nós somos filhos de Abraão, que é o pai da fé, pai de todos os que creem, como está lá em Romanos. Pedro diz que a fé é muito mais preciosa que o ouro. E lá em Romanos ainda diz que agir sem fé, até isso, agir sem fé é pecado. E em Efésios, na armadura de Deus, a fé é o nosso escudo. Irmãos, o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra poderosa que nos confronta, que nos exorta, que nos consola. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa caminhada, Senhor Deus. Ajuda-nos a vivermos pela fé, a andarmos na fé, a não deixarmos, Senhor Deus, que o nosso coração fique endurecido, insensível ao que a Tua palavra nos diz, insensível à exortação dos irmãos, do pastor, dos nossos líderes. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração que Te agrade, um espírito quebrantado, um coração contrito. A verdade, Senhor Deus, é que sem Ti nós nada podemos fazer, ó Deus. Faz, Senhor Deus, que nessa semana que está começando nós possamos andar pela fé, com confiança, com intrepidez, com ousadia e coragem, vivendo em nossas vidas aquilo que o Senhor quer para nós. Uma vida consagrada a Ti, uma vida de amor, de dedicação aos nossos irmãos, amor pela nossa família, bom testemunho no nosso trabalho. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.